Ele é escritor, compositor e cantor. Eu estou falando do meu amigo Zé Gustavo. Não saia daí, o podcast do Giro 0800 está apenas começando. Vamos começar falando do seu novo livro, Eu Algum na Multidão de Motocicletas Verdes Agonizantes. Eu Algum na Multidão de Motocicletas Verdes Agonizantes é um título bem longo, né? Que na verdade é o nome de um dos contos do livro. E esse livro faz um percurso aí na minha história de escritor de contos, porque na verdade eu escrevo, sei lá, um conto por ano e olhe lá. Escrevo muito pouco ficção, apesar de ter começado escrevendo ficção. E esse livro é uma coletânea justamente desses contos, que já foram alguns publicados, alguns premiados em concursos literários e tudo. E em 2014 esse livro foi premiado, ainda inédito, foi premiado pela Academia Carioca de Letras, com o prêmio Lima Barreto, que eu adorei, né? Além de ser um prêmio, é o nome do cara, né? O cara que é um dos inspiradores de fazer esse tipo de ficção que eu gosto de fazer. Eu faço ficção normalmente também como uma forma de extensão de uma linguagem mais séria que eu normalmente uso na poesia. E eu acabo me divertindo mais fazendo os contos, né, em que pese também defenda ideias ali e trabalhe muito com a linguagem, não abro mão disso, né. Mas esse livro é um livro de muitos anos, de um trabalho de muitos e muitos anos, e que em 2014 foi premiado, e só agora em 2018 ele foi publicado pela Viés, e a gente espera aí que ganhe pelo menos mais uns 17, 18 leitores. Parabéns. Então, e só para completar, é um livro que trata de rua, né? De samba, enfim, tem contos ambientados num rio que eu já diria outro, né? Dado que muita coisa está se perdendo. E essa mistura de rua com literatura, de rua com linguagem, né? É o que eu tento fazer nessa obra e o que dá liga ao conjunto também dos meus outros trabalhos. Você é um dos fundadores do Terreiro de Black, lá em 2009 no Morro da Conceição. Como nasceu esse projeto? O Terreiro de Black surge de uma necessidade que quem fundou, né, enxergava, de fazer um grupo de samba, ou melhor, corrigindo, um grupo de roda de samba, que é o que a gente gosta de fazer, a linguagem que a gente gosta de trabalhar, que pudesse ter espaço para uma certa multiplicidade, que não ficasse refém de um mesmo repertório. A gente notava na época, depois a coisa melhorou bastante, mas assim, a gente notava na época de fundação do grupo que as rodas eram muito iguais. Era uma repetição de repertório muito forte. E a gente queria fazer uma roda com as coisas que diziam que não dava certo em roda. Por exemplo, botar samba de breaking numa roda de samba. A gente queria apostar no impossível. Então o grupo surge com essa vocação do improvável, do impossível, e vive aí 10 anos botando, por exemplo, samba de break na roda de samba, botando samba sincopado pra caramba, samba de terreiro, ou seja, mexendo com esse caldeirão de matizes que o samba tem, fazendo samba inédito também, porque também diziam que não pode, né, que afasta o público e tudo mais. E não vou dizer que a gente não enfrente até hoje dificuldades. É óbvio, né? Ninguém está falando que é fácil, mas viver também não é fácil. Então a gente se dispõe a viver sob o risco
né? E ao mesmo tempo também cada ouvido que a gente ganha, a gente sabe que a gente está fazendo de alguma forma um trabalho também de formação, de resgate, né? E de renovação do samba. Para isso o grupo surgiu. E quando ele surge de um evento entre amigos, né? De algo espontâneo também. Ele surge como eu diria um movimento cultural mesmo, no Morro da Conceição, onde acaba tendo a certidão de nascimento do Terreiro de Breck no Réveillon de 2008 para 2009. E aí a primeira apresentação do grupo se dá no centro da cidade, bem perto do Morro da Conceição, no auditório do Sint-PD, em 12 de março de 2009. E a gente faz a nossa primeira roda e começa essa história, e sempre com um pé fincado no morro e outro pé no asfalto. A partir daí, você começou a cantar. Esse era um desejo antigo? Então, eu sempre quis fazer música, né? Eu não sabia bem, talvez eu não saiba até hoje, né? O que exatamente era melhor fazer, né? Mas o cantar surge como uma necessidade, porque eu via que eu já tinha um conhecimento daquilo ali que precisava ser aproveitado de alguma forma. E eu não queria nunca quis virar um acadêmico do samba, nunca foi minha pretensão. Eu queria fazer samba de alguma forma. E acabou que eu comecei a cantar com o Terreiro de Breck. Já cantava antes, informalmente, em roda de amigos e tudo, mas com o Terreiro de Breck a coisa ganha um aspecto, pelo menos semi-profissional, né? Começa a estudar um pouco mais e tudo, para poder honrar minimamente o repertório, embora também uma das nossas reivindicações como grupo fosse que o samba não fosse essa coisa industrializada, essa coisa certinha, limpinha. A gente nunca quis fazer um samba limpinho, por isso que eu falo em termos de semi-profissionalismo, não como algo para denegrir o grupo, para diminuir o grupo, ao contrário, né? A gente saber que quando a gente faz arte, a gente tem que fazer a arte, né? E não ficar completamente restrito a um enquadramento, industrial, digamos assim, né? Do que seria fazer bem. Tipo, fazer bem hoje o samba você cantar certinho, parará, parará. Isso a gente nunca quis. A gente sempre quis fazer algo mais dinâmico, algo da roda, algo mais espontâneo. E pra gente era nada contra quem faz de uma maneira diferente. Mas acho que o samba perdeu muito desde que ficou muito industrializado. A gente queria retomar uma outra maneira de fazer também. Você chegou a fazer uma aula de canto, né? Um pouco, né? Sim, eu estudei um pouco, Vila Lobos e aulas particulares também, mas eu creio que a maior parte do que eu aprendi mesmo foi estudando roda, porque é engraçado quando a gente fala disso, porque quem ouve, por exemplo, pode interpretar, contra Zé Gustavo é contra o estudo da música. Não, eu sou totalmente a favor do estudo da música. Mas existem formas de estudar a música, né? E formas de estudar, sentir e tudo mais. E uma das formas é você sentir as rodas, você frequentar as rodas. Eu tô vendo, outro dia, soube de cantor surgindo aí, cantor de samba, nova revelação do samba. E esse cara nunca foi visto, sei lá, em uma roda. E pra mim isso não é um cantor de samba, pra mim isso não é um sambista. Aliás, pode até ser um cantor de samba, mas não é um sambista, nunca vai ser. Porque o sambista trajado a roupa do sambista é roda de samba. É o que ele tem de melhor para a vivência na roda de samba. Se nunca sentou a bundinha dele ali na roda, num rodão, entendeu? Rodão de 15, 20 cabeças. Se ele nunca frequentou, se ele não faz isso no quintal de casa, fica muito difícil. Ele vai ser um cara da indústria.
da indústria do samba, aí é outra história. A gente nunca quis ser da indústria do samba, então nesse sentido a gente não seria profissional. Mas aí eu questionaria esse uso da palavra profissional, porque para mim a profissão samba é uma coisa muito mais ampla do que chegar e cantar samba bem, afinado e tudo mais. Voltando à sua carreira de escritor, de onde vem a inspiração para escrever os seus livros? Olha, para escrever, a minha principal inspiração, por incrível que pareça, é poder trabalhar a linguagem. Eu acho que o grande tchan da literatura é poder ser uma linguagem em si marginalizada, né, em si desprestigiada. Eu vejo, por exemplo, que a gente, quando divulga alguma coisa ligada à literatura, é um silêncio assim, que a gente tem que se acostumar e saber lidar. É silêncio tanto de amigos quanto de gente do meio acadêmico, por exemplo, gente de esquerda, né, que você acharia que, por exemplo, abraçaria uma causa como essa e tudo, mas em geral, assim, o tom, em geral, é o do silêncio. As pessoas não querem muito saber, acham que é tipo o teu trabalho, entendeu? As pessoas veem um pouco a literatura como algo assim, a tua área, como se fosse uma área de trabalho, alguma coisa assim. E eu não creio na literatura ou em qualquer forma de arte como uma área de trabalho. Acho que é uma área a que todos deveriam ter acesso, buscar acesso, porque incrementa com certeza de possibilidades cada vida que se dispõe a olhar, a sentir, a viver o mundo com um viés voltado para a arte. Então eu lamento muito, eu acho que uma das grandes perdas do nosso mundo é essa perda de sensibilidade em relação à arte. Então, minha inspiração principal é trabalhar isso, focar isso, assim, de como lidar com o texto, né? De como fazer aquele texto algo que possa ficar na lembrança de alguém, que possa ser uma frase que vá, marcar, que vá guardar. Talvez eu escreva. Eu não escrevo para ganhar grandes prêmios, eu não escrevo para virar um imortal, muito menos para tomar cafezinho na Academia Brasileira de Letras, nunca. Aliás, chá, né, que eles tomam. Eu gosto de café, porra. Eu gosto de café forte. Então, assim, de cachaça, quer dizer, não tem como. Não vai ser uma boa convivência eu lá. Nunca pretendo estar lá. Até porque com quem estaria, né? Porque normalmente as companhias não são muito agradáveis, né? Mas, enfim, a principal inspiração é essa, poder mexer com a linguagem e, de repente, escrever toda uma obra, escrever 10 livros, sei lá, se eu chegar a tanto, e, de repente, desses 10 livros, salvar uma frase que vai ser lembrada por alguém futuramente. Essa imortalidade eu quero disputar. E por isso trabalho exaustivo com a linguagem, que eu não abro mão. E essa linguagem, quando eu falo trabalho com a linguagem, pode parecer algo... do tipo, ficar burilando aquilo ali pra ficar bonitinho, parará. Não é pra ficar bonitinho, é pra ficar sujo, é pra ficar forte, é pra tentar alçar voos, enfim, tentar pirar de alguma forma um pouco com a linguagem estatuída. Porque o que não é, quando a gente está falando de literatura, o que não é literatura em geral é linguagem, é língua estatuída, é língua do poder. Então a literatura para mim é a língua do contrapoder. Eu tô ali para fazer isso. Se não fosse fazer isso, eu preferiria não escrever. Eu sempre penso muito antes de escrever. Assim, eu não sou aquele escritor compulsivo, por exemplo. Eu não escrevo muito. Eu escrevo pouco em geral. Falei da ficção, que eu escrevi um conto por ano, mas poesia também não é tão diferente. Produzo um pouco mais, mas também não é uma grande produção. Eu não sento de 8 às 5 para trabalhar a literatura, não tenho qualquer disponibilidade emocional para isso. Eu prefiro estar de 8 às 5 fazendo outras coisas que possam, aí sim, a outra ponta da inspiração. A rua, o mundo,
a vida disputada, a vida agônica, como a gente vê, como a gente lida, e essa vida tumultuada eu tento também trazer para o meu universo literário. E a inspiração para compor as suas músicas? Então, o processo é diferente, ao mesmo tempo parecido com o processo de criação literária. Surge um tema, de repente, a gente trabalha aquele tema, né? Normalmente, boa parte das composições que eu fiz surgia da letra, né? Da vontade de algum tema com alguma letra e aquilo ali gerando uma melodia. Por outro lado, eu fiz também um percurso inverso, que é pegar melodias de parceiros para colocar letra, e isso me incentivou muito, porque é um trabalho com métrica, por exemplo. Você tem que ficar ali, né, disciplinadamente, tentando encaixar uma letra ali e tudo mais, e ao mesmo tempo muito estimulante esse processo, e realmente instiga bastante a criar. Mas é aquilo, eu componho pouco também, né? Assim como eu escrevo meus pouquinhos lá, meus continhos, eu componho uma música aqui, outra ali. Eu não tenho essa ânsia, vou compor agora um disco inteiro. Não... Tem parceria com o Renan Sardinha, que também é um compositor de poucas músicas, ele menos ainda, mas é um bom compositor, muito bom compositor, principalmente de melodia. Ele devia fazer mais. Alô, Sardinha, vamos trabalhar mais, compadre. E devia fazer mais e me mandar pra eu botar letra e tudo, que eu ia gostar bastante. Mas enfim, e alguns outros parceiros. Recentemente fiz parceria com o Marcelo Bizar, um cara que eu gostava gostava dele como compositor, a gente acabou se conhecendo. E um cara também que trabalha a melodia muito bem. Eu gosto bastante do trabalho dele. A gente fez algumas coisas também. E é isso, volta e meia surge alguma parceria nova pra gente dar sequência também a esse viés de compositor. E a sua paixão pelo carnaval? Você é o cantor oficial do bloco de carnaval Cordão do Prata Preta. Então, outra paixão sempre foi o carnaval, e o carnaval de marchinha, né? E nisso surge essa relação amorosa com o Cordão do Prata Preta, que nasce ali justamente de pessoas apresentando a gente, né? E eu acabei sendo convidado para cantar com o Prata no carnaval e também nas rodas de samba, que depois o Prata começou a organizar, o chamado Samba Honesto. E os outros eventos que o Prata organiza, sempre eu tô à disposição para cantar, e me sinto realmente num lugar de família, né? Acho que o Prata Preta é uma família no bom sentido da palavra, que hoje em dia andam falando muito de família num sentido bem complicado, mas no bom sentido da palavra, o Prata Preta é isso, é uma família. E o carnaval sempre significou muito para mim como uma experiência de alinhamento de uma realidade dura, de uma realidade opressora, e um espaço de alinhamento, mas um alinhamento no sentido de fabricação de sonhos, de vivência lírica, acho que o aspecto lúdico do carnaval sempre me chamou muita atenção. E por outro lado, eu sempre gostei muito de marchinha também, era outra paixão e acho que foi outro sonho de menino, cantar a marchinha com o cordão do Prata Preta. Então realmente é algo que sempre vai ficar. Nem sempre a gente consegue fazer, por exemplo, eu cantando durante o desfile, por conta do percurso mesmo, e até falta de infraestrutura para fazer isso, mas cantar no coreto também é uma delícia, no coreto da Praça da Harmonia, é uma experiência sem igual, que
o Prata Preta me ofertou e que vai ficar sempre na minha melhor lembrança e espero poder sempre participar. Como é viver de literatura no Brasil? Olha, nunca foi fácil viver de arte, né? Viver, digamos, financeiramente. Os artistas são os heróis nesse sentido, né? Eu diria que são os heróis éticos, né? Que eles pegam eles botam a própria vida para jogo, a própria vida para um fazer, e isso infelizmente não é tão valorizado como deveria. Mas enfim, faz parte do fazer artístico passar por isso. E acho que as pessoas que fazem arte precisam saber disso quando vão fazer e também não deixarem de fazer o que querem por causa disso. Particularmente, eu fiz uma experiência primeira de me manter com outras atividades e fazendo o meu trabalho artístico em paralelo. Durante muito tempo eu fiz isso, até que num certo momento, precisamente no ano de 2014, eu fiz aquela chutada de balde, né? Tinha me preparado para isso também, um pouco financeiramente, para ter um mínimo de respaldo para poder fazer essa jogada. E, coincidentemente, peguei uma época que a coisa começou a degringolar, né? De todo modo, são 4 anos fazendo de alguma forma arte. Eu falo para as pessoas também que me perguntam em tudo que às vezes não sabem que eu também faço revisão de texto. E tem uma parte chata da revisão de texto, mas ao mesmo tempo, em si, a revisão de texto é um trabalho de artesania. Então eu também enxergo a revisão de texto como um trabalho artístico. Como os trabalhos de edição, por exemplo, né, que o André faz tão brilhantemente lá no Giro 0800. Mas assim, são trabalhos de artesania, trabalhos que exigem criatividade, que exigem um senso de leitura, de refazimento, de costura, né? Um senso de costura do texto, e isso para mim é fantástico. Então eu me sinto, se eu não puder, há indicativos de que eu não vou poder continuar fazendo só isso, né? Há indicativos, há pressões internas, externas, né, do próprio momento econômico que a gente está vivendo, momento socioeconômico que a gente está vivendo, que, em tese, talvez eu não possa mais fazer isso e tenha que voltar àquele modo antigo de me dedicar a outras atividades para poder manter o meu fazer artístico. Se isso acontecer, faz parte, né? Faz parte do jogo, faz parte de qualquer situação, ninguém tem que se vitimizar por causa disso, mas se isso acontecer, eu pretendo ainda voltar ao modo atual. Trabalhar para depois poder voltar ao modo atual, e sim, é meu sonho viver de arte, em vários sentidos, poder levar a minha vida como uma grandíssima e imperfeita obra de arte. E para o ano de 2019, o que esperar e quais são os seus projetos para esse novo ano? Eu queria fazer uma correção, né, que na verdade o André me perguntou gentilmente aqui sobre o ano de 2019, mas acho que ele está errado no calendário, né, porque a virada do próximo ano a gente vai de 2018 para 1964. Então, só fazer essa retificação. E minha expectativa para viver a versão 2 do 1964 obviamente a pior possível, né? Não tem muito como pensar de uma maneira diferente. A gente vai tentar tirar desse pior o melhor. A gente vai ter que, inclusive, trabalharmos nós mesmos, né, para poder agir nesse novo velho ano de 2019/1964,
para agir também com um pouco de leveza, né? Porque a coisa vai ser muito pesada, né? A coisa vai ser muito pesada. E uma das coisas que eu falava até antes da eleição, eu escrevi a respeito disso, que a gente não vivia só eu vejo muitas pessoas falarem que a gente vive uma época que as pessoas esqueceram a história, né? Que tem dificuldade de lembrar, não conhece história, que o problema seria as pessoas não conhecerem história. E eu discordo bastante dessa visão, porque as pessoas conhecem a história e estão interpretando a história da maneira como lhes convém ou como elas acreditam porque viram no WhatsApp. Então, assim, não é necessariamente desinformação quanto à história, é desconhecimento. E o conhecimento se faz com muitas coisas. Inclusive, não só aprendendo história, mas aprendendo, por exemplo, a ler. Reaprendendo a ler, reaprendendo a sentir. Acho que existe um déficit de sentimento, de sensibilidade muito sério. Eu falo isso com toda tranquilidade porque eu não sou um escritor fofo. Eu não faço literatura fofa, então não é porque a poesia. Eu não sou disso, jamais fui disso, jamais serei, né? Mas então eu fico muito à vontade para falar. Há um déficit de sensibilidade. A gente olha, inclusive aqui, meus camaradinhas de esquerda precisam ler mais literatura. Meus camaradinhas de esquerda precisam ir mais à exposição, sabe? Precisam ter um pouco mais de sensibilidade também nesse sentido, né? Pessoal da academia precisa lidar um pouco mais com a arte, né? E vice-versa. Também acho que pode faltar no pessoal que faz arte um trânsito com o meio acadêmico, enfim, pode até faltar isso. Mas o que eu identifico mais é um déficit geral. E aí eu tô falando da esquerda aqui, não é para implicar, mas é porque eu tô dentro e vejo, assim, é mais para assinalar como a coisa está. Porque se as próprias pessoas militantes e tudo perderam muito da sua, digamos, ternura, da sua capacidade de empatia, imagina as outras. Imagina a galera que votou, por exemplo, convicta no Bolsonaro, né? Então, o que é isso, né? E a gente tem que tentar entender esse fenômeno para além do processo eleitoral, senão a gente vai chafurdar na lama durante muito tempo. A gente está tendo também uma oportunidade de se rever. E a gente vai precisar passar por isso, vai ser duro pra caramba. Mas quem sabe a gente não sai melhor dessa história. Porque não dá pra viver igual robô, não dá pra ser robozinho. Mesmo de esquerda, não dá pra ser robozinho. E a gente vai precisar se retroalimentar de coisas para nosso espírito. Até para aguentar esse rojão que vem aí. Isso fora não anula todas as resistências que a gente vai ter que confabular, que a gente vai ter que criar, né, que vão ter que ser inventadas. Eu não tenho fórmula para nada, eu não milito em nenhum partido específico da esquerda. Eu, inclusive, tenho inclinações para um certo autonomismo, uma certa anarquia, de repensar o Estado e tudo, mas isso não me impede de dialogar com vários amigos de partidos de esquerda e de votar, inclusive. Eu acho que é um terreno que a gente tem que fazer disputa, mas a gente vai ter que se repensar para encarar essa jornada que vai vir aí. E, claro, resistir, e de preferência resistir existindo. A gente precisa manter o que a gente tem de melhor, manter nosso samba na rua, manter nossa literatura, manter nossa música, manter nossa arte, nosso cinema, se possível, né, que vai sofrer mais golpe ainda do que já sofre, nosso teatro. A gente vai precisar de interlocução entre política e cultura muito, mais do que nunca, porque eu brinquei com 1964, mas a gente tinha uma comunidade artística nesse período muito mais forte, muito mais com muito mais acesso à população, né? E hoje a gente não tem. Hoje você vê que os eleitores do Bolsonaro organizando campanha de boicote ao Chico Buarque, porque não interessa para ela o Chico Buarque, a verdade é essa. Interessa ouvir o sertanejo da moda. Então, assim, hoje o cenário é muito mais complicado nesse aspecto, e uma das lutas vai ser via cultura, eu não tenho a menor dúvida disso. Quem quiser acompanhar meu trabalho, basta me seguir aí no
Facebook, né? Facebook/Zé Gustavo com H, ZEH Gustavo. Também informações sobre o livro, pedidos de entrevista, encomendas de uma edição inteira, essas coisas assim. Basta mandar e-mail também para Zé Gustavo, também com H, @yahoo.com.br. Minha página lá no Facebook é facebook.com/Zezeira, que é o meu apelido no samba. E dizer também que o Eu Algum na Multidão de Motocicletas Verdes Agonizantes está à venda nas melhores livrarias, que são poucas, né, que restaram, entre outras a Travessa, e também, enfim, outras livrarias virtuais ou por esses canais que eu passei por aqui. E o Terreiro de Breck também pode ser acompanhado nas redes sociais. Tem o canal do Terreiro no YouTube, SoundCloud e também no Facebook, como Terreiro de Breck, né? Não é Black, é Breck, BREQUE, né? E também podem acompanhar aí a programação do Terreiro de Breck. Então eu queria agradecer, né, o convite do meu camarada André 0800 e encerrar um pouco mais leve, depois de alguns goles de vinho, encerrar com uma curta leitura de um conto de Natal. Eu fiz um conto de Natal, a gente está em novembro, e esse livro, Eu Algum na Multidão de Motocicletas Verdes Agonizantes, também tem um conto de Natal, que eu fiz inspirado na figura do Krampus, que é uma espécie de demônio de Natal que surge para castigar as crianças mais. Então eu fiz um conto com esse cara, botei ele numa espécie de suruba mesmo, né? Com o narrador do conto recebendo esse cara em casa. Então, vamos lá, dê um trechinho aqui. Olhei em volta e Krampus e sua anã Adelaide estavam juntos. E isso quer dizer que compunham uma única e flácida matéria, e urravam, e a coisa já ia ficando pra lá de bizarra quando a campainha tocou estridente. Eu fui atender e o porteiro responsa trazia uma singela guloseima para o senhor Cramulhão, ele está? Foi isso que eu ouvi, mas ele só desejou um boas festas curto e sonso, e quando voltei, eis que se tratava tudo de um maldito episódio de Natal. E era isso, ou não era, e não havia mais nada de disforme à singelíssima neutralidade daquele meu habitat alheio a grandes emoções, senão uma poça de sangue que eu tratei de limpar, agachado com minha cueca samba canção, meu chicote sumira. Para onde foram as anãs e os presentes? Os sinos se calaram, eu estava novamente só. E fui até a cozinha e alcancei mais 2 pedrocas de gelo. Por último voltei à sala-quarto e desabei na cama. Ao fundo ouvi um gemido distante de dor que simulava que ia começar tudo de novo. Ao lado uma outra garrafa, 12 anos dessa vez. E eu abri a garrafa, servi outra dose, farto. Pela janela as folhas farfalhavam no aguardo de um vento menos cinza. Pressenti que no horizonte das árvores deve haver um céu jocoso que se tinge de vinho a cada ejaculação de Deus. E nuvens por onde desfilam seres imaginários e zombeteiros. O uísque então providencia aquela estalada bonita no copo. E eu ouço afinal uma gargalhada difusa que preenche de jazz uma noite feliz a menos no calendário. Ho, ho, ho. Gostaria de agradecer ao amigo Zé Gustavo pela entrevista. E aí, gostaram? Assine nosso podcast, curta nossas redes sociais, dá uma espiadinha no apoia.se/Giro0800, ouça no Spotify ou no Deezer. Até mais!